magazine da Liga NOS desta semana, Sporting e Futebol Clube do Porto em campo no jogo grande da Ronda 17. Maniche e António Morato fazem a divisão do clássico em Alvalade. E falamos com Fábio Cardoso, central do Santa Clara e um dos destaques do campeonato. Eis o quadro de resultados da jornada 16, com destaque para a vitória do líder Futebol Clube do Porto sobre o Nacional por 3-1. O Sporting de Braga bateu o Boa Vista por 1-0 e recuperou a vice-liderança. O Benfica ganhou ao Rio Ave por 4-2 e o Sporting perdeu em Tondela por 2-1. O Porto soma 42 pontos e não parece disposto a abrir mão da liderança. O segundo lugar agora pertence ao Sporting de Braga com 36 pontos, mais um que o Benfica, terceiro classificado. O Sporting caiu para quarto com 34 pontos, mais 6 que o Moreirense, quinto classificado. O Feirense é a primeira equipa abaixo da linha de água, tem 12 pontos. Também na zona de despromoção estão o Desportivo das Aves com 11 pontos e o Desportivo de Chaves, que somou 9 pontos em 16 jornadas. A sorte está lançada para os dois gigantes do futebol português. Na jornada 17 da Liga NOS, as atenções vão estar concentradas em Alvalade. Sporting e Futebol Clube do Porto entram em campo para discutir um clássico que pode ditar o rumo do campeonato. Os Leões sabem que precisam da vitória para continuar na discussão do título. As duas derrotas nas 3 últimas jornadas custaram caro e a distância para o líder já incomoda os sportinguistas. Do outro lado está um imponente líder do campeonato, um dragão que se habituou a aniquilar recordes. Contra o Sporting de Marcel Kaiser, o Porto de Sérgio Conceição procura a 19ª vitória consecutiva em todas as provas. Mas o bom momento e a vantagem de 6 pontos na liderança não significam nada para o treinador portista. Nem sequer acabou a primeira volta. Estamos atentos, gostamos de estar na frente, sem dúvida nenhuma. Temos esta vantagem sobre os rivais, mas isso a nós, quer dizer, não é fundamental. Para nós o importante é o foco naquilo que é o nosso trabalho diário para preparar da melhor forma os jogos e ganhá-los, ao tentar ganhá-los. Na última ronda, o Futebol Clube do Porto bateu o Nacional no Dragão, ampliando para 9 o número de vitórias consecutivas na Liga NOS. O triunfo deixou os atuais campeões nacionais com 42 pontos. A diferença para o Sporting aumentou para 8 pontos. Marcel Kaiser reconhece que a distância para o líder agora é grande, mas recorda que ainda há muito para ser discutido neste campeonato. Can be 8 points. Still we're not even halfway, but of course you have to look in a realistic way to your team, and then our team is at this moment, well, we didn't play this well, but there are lots of games we played very good. Voltar a jogar bem é o que o Sporting precisa para derrubar o líder e voltar à discussão do título mais importante no futebol português. Os Leões venceram todos os seus compromissos em casa para a Liga e não querem perder os primeiros pontos em Alvalade para um concorrente direto. Mas do outro lado vai estar a equipa mais temida do campeonato e que atravessa o seu melhor momento esta temporada. Sporting Futebol Clube do Porto será um duelo imperdível, com transmissão em direto e em exclusivo no sábado, a partir das 15h30, na Sport TV 1.
Maniche faz parte de um grupo muito restrito de jogadores que passaram pelos 3 grandes do futebol português. Um antigo internacional conhece como poucos as emoções inerentes a um clássico. É um jogo que implica mais rigor mental do que físico. Para um jogador de futebol é sempre especial. Obviamente que o jogo é encarado com mais rigor, apesar de ser mais 3 pontos que se pode ganhar, mais concentração, abstrairmos um pouco do mundo exterior, porque é um jogo normalmente mais falado que os outros, então depende muito também da personalidade de cada um. Há jogadores que gostam de estar mais recatados e ficar em casa e abstrair-se da comunicação social, dos jornais, enfim, de tudo um pouco que envolve o jogo de futebol, ou este clássico, digamos, ou os derbys, enfim, jogos especiais como eu acabei de dizer, e há outros jogadores que gostam de estar com os amigos para esquecer um pouco esse momento que vai ser tenso, vai ser um jogo a nível mental mais exigente do que um jogo propriamente dito normal. Sem rodeios, Maniche reconhece que nos clássicos está em causa muito mais do que apenas os 3 pontos da vitória. São jogos com um impacto forte até na carreira dos jogadores. Vale um pouco mais 3 pontos, nem que seja também pela rivalidade. Obviamente que o orgulho próprio de cada jogador tem que estar bem patente em todos os jogos, independentemente de qual o seja. Mas este é um jogo onde as câmaras, onde as TVs estão praticamente virados e focados nos jogadores, e não só, toda a sua envolvência também extra campo, digamos assim, também associado a catapultar o jogador para outros níveis. Vai muitas equipas ver esses jogos também em termos de observação para alguns jogadores. Por isso não é um jogo que vale só 3 pontos, vale um pouco mais. Por vezes até vale a vida e o futuro de muitos jogadores. Nesse sentido, tudo serve para ganhar confiança antes do jogo, superstições, rituais a que os jogadores se agarram. Maniche, ele próprio, não fugia à regra. Tentava fazer exatamente as mesmas coisas que com um jogo normal. Comer da mesma forma, me sentar da mesma forma, vestir uma peça de roupa em primeiro lugar no lado direito e depois no lado esquerdo. Há alguns rituais loucos que as pessoas não entendem, mas isso parte um pouco do nosso interior e do nosso foco, onde nos pode ajudar. Obviamente, se tudo correr bem, nós no próximo jogo tentamos fazer os mesmos rituais. Quando corre mal, mudamos alguns e vamos buscar outros. Nestes dias que antecedem os grandes jogos, não há conversas ou contactos com os jogadores adversários, mesmo que sejam amigos ou colegas de seleção. Uma questão cultural, na opinião do antigo médio. Em Portugal parece que tu não podes ser amigo de um jogador rival. Porquê? Porque se tu mandas, e agora com as redes sociais, no meu tempo não havia essas redes sociais, agora tudo se passa e tudo, quando uma pessoa quer falar, vai às redes sociais para deixar uma mensagem para todo o mundo, é totalmente diferente. Mas contudo não se pode brincar sequer com um jogador adversário, mesmo sendo amigo de casa. Porquê? Porque depois vem a desconfiança, porque se o resultado é negativo, coloca-se logo isso em causa. Então nós evitávamos, mesmo depois do jogo, já era, mesmo assim, continuávamos a evitar, só quando reencontrávamos na seleção nacional é que falávamos um pouco desses derbys, desses clássicos que nós jogávamos, por isso, e aí sim entrávamos numa brincadeira. No caso concreto deste duelo, Maniche vê um Porto muito forte, que não facilita apesar da vantagem pontual, e deixa um aviso ao Sporting. Faltam muitos jogos ainda para terminar o campeonato, por isso é que eu disse que o Porto não pode facilitar e vai fazer tudo por tudo para conseguir ganhar mais 3 pontos. O Sporting obviamente vai tentar encurtar a distância, que já é relativamente alguma, e se o Porto tiver como tem estado, vai ser muito difícil o Sport ganhar e vai ser muito difícil o Sport encurtar a distância que o Futebol Clube do Porto ganhou, com todo o mérito. Por isso o Porto vai entrar com a máxima força, independentemente dos 8 pontos que tem atrás. Sabe que o Sport tem uma boa equipa, sabe que o Sport também tem bons jogadores, já provou isso. Agora, quando se quer ganhar um campeonato, com todo o respeito pelo Tondela, que tem bons jogadores, tem um treinador jovem competente, não se pode perder jogos com todo o respeito e com todo o mérito que o Tondela teve e ganhou com toda a justiça.
não pode perder pontos contra essas equipas. O olhar de Maniche sobre o clássico que marca o fecho da primeira volta da Liga NOS. Viveu o auge da sua carreira no Porto entre 2002 e 2005 e terminou o percurso de futebolista no Sporting em 2010-2011. António Morato vestiu a camisola de Leões e Dragões, talvez por isso resista no momento de torcer por algum. Prefere dizer, senhor da voz da experiência, que o chavão do jogo a jogo é assim na realidade. Estádio cheio, interesse mediático no expoente máximo, o clássico é um clássico, para quem o vive cá fora e para quem viveu muitos dentro das quatro linhas. São jogos sempre especiais, sempre foram, sempre serão. Às vezes, e muitas das vezes, as equipas que estão menos bem conseguem vencer. Temos isso em muitos casos ao longo destes anos todos. E será mais um jogo que eu espero que seja um excelente jogo de futebol, que ganhe o melhor. Este jogo é importante, mas não será um jogo de vida ou de morte, porque o campeonato continua e, contrariamente ao que as pessoas dizem, os campeonatos perdem-se não com os grandes ou entre os grandes, mas sim com as equipas mais pequenas. Fez quase 300 jogos na carreira. Isso dá a Morato a autoridade para dizer que estas são as partidas mais fáceis de preparar. Não falta motivação, não falta estudo sobre o adversário, mas afinal o que significa puxar atrás a fita da vida do antigo central do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Tenho saudades de uma coisa que é estúpida, entre aspas. Quando vinha jogar ao Alvalade, era assobiado por 30 mil pessoas, 40 mil pessoas na altura, não é? Que não tinha as cadeiras que tem hoje e em pé cabia muito mais gente. E contrariamente ao que as pessoas pensam, no meu caso, estou a falar do meu caso, esses assobios, esses incentivos, quando eu jogava, esses assobios e esses apupos, essas coisadas todas, a mim deu-me o dobro da força e o dobro da vontade. E então eu fazia sempre bons e excelentes jogos contra o Benfica, ou contra o Porto, ou fosse contra quem fosse. Face à diferença pontual, o clássico deste sábado talvez seja mais importante para os Leões, mas Morato não deixa de ver os Dragões melhor na preparação para o clássico de Alvalade. O Sporting está uma equipa inconstante, não está uma equipa, sei lá, não está motivada, isso é lógico que tem que estar motivada, senão não vale a pena estar ali. Está uma equipa motivada, mas o Porto está motivadíssima. O Porto tem um jogador, um treinador que neste caso foi jogador de futebol do Porto. Toda aquela cartilha que o futebol que o Porto tem, o Sérgio está a passá-la e muito bem à equipa, ao grupo, e parece que não, nós podemos ter um jogo mau, mas se houver espírito de grupo, entrega, trabalho, dedicação, dar tudo em campo e chegar ao fim e dizer assim, joguei mal, é verdade. Mas porra, fartei-me de trabalhar para a equipa e conseguimos pontuar ou conseguimos ganhar. Isso é extremamente importante. O Sporting que teve um ciclo muito bom, que por acaso até foi o ciclo da adaptação do treinador aos jogadores, e agora que o treinador deveria ou está adaptado aos jogadores, as coisas estão a correr totalmente ao contrário. O futebol é imprevisível, por isso é que é bom e é bonito. E quando o futebol corre nas veias, do corpo não sai. Hoje António Morato é diretor desportivo do Sintrense do Campeonato de Portugal. É muitas vezes o homem das regras de um grupo de trabalho que tem correspondido esta temporada nos escalões secundários. E no lançamento das expectativas de Morato da antevisão ao clássico, as diferenças também se fazem nas leis do balneário. A grande diferença do Porto e do Sporting é que no Porto há regras, que ninguém passa o peso, ninguém pisa o risco da regra, fica ao pé antes, e no Sporting faltam regras, a sério. Que se jogue com regras, que rola a bola e começa o espetáculo. A jornada 17 arranca no Algarve com o Portimonense a receber o Sporting de Braga. A equipa de Abel Ferreira chega a este encontro no segundo lugar, apenas com derrotas frente a Futebol Clube do Porto e Benfica, além de 3 empates. De resto, são 11 vitórias em 16 jogos no campeonato. Na última jornada, venceu o Boa Vista pela margem mínima. Mais uma vitória que deixa Abel muito satisfeito com o percurso da sua equipa. Mais uma.
mais uma vitória, há um ano que não perdemos aqui. A pressão de ganhar é ótima, é isso que eles têm que perceber. A pressão de ganhar é a melhor pressão que pode existir, e esta é a resposta dos campeões. É uma atitude permanente, e hoje foi preciso defender, foi preciso sofrer e foi preciso fazer golo. Conseguimos-lo, o futebol é isto, e portanto, acima de tudo, muito contente com não vou dizer que o desempenho foi o melhor, não foi, mas o empenho estava todo lá, a organização, aquilo que tem que ver, os nossos valores. Portanto, uma vitória difícil, há que o assumir, mas mais 3 pontos, estamos ali onde queríamos estar. Olhamos para cima, queremos dar luta, queremos ser fiéis aos nossos princípios, e precisamos da ajuda de todos para sermos mais fortes. Nos últimos 8 jogos, os arsenalistas apenas consentiram golos ao Benfica, quando foram goleados na Luz por 6-2. Querem manter um registro positivo frente a um Portimonense que ocupa o 8º lugar, com 23 pontos. A equipa de António Folha vem de uma derrota com o Marítimo, que colocou um ponto final a uma série de 3 vitórias consecutivas, uma delas frente ao Benfica. A jogar em casa, só consentiram uma derrota. Aconteceu logo na primeira jornada, na recepção ao Boa Vista. Sporting de Braga e Portimonense já se defrontaram 30 vezes para o campeonato, com os arsenalistas a levar vantagem com 13 vitórias contra 10 dos algarvios. Em Guimarães há derby pelo 5º lugar. O histórico Vitória recebe a surpresa do campeonato. Isolado no 5º posto com mais 3 pontos que os conquistadores e que o belenenses, o Moreirense quer dar um golpe de autoridade na casa do grande rival. As duas equipas vivem momentos antagónicos. Depois do triunfo sobre o Sporting, a formação de Luís Castro somou 2 derrotas consecutivas por 1-0, na Madeira com o Nacional e no Jamor com o Belenenses. Neste regresso ao Dom Afonso Henriques, o Vitória vai encontrar o Moreirense em alta. Nos últimos 4 jogos, 4 vitórias. Ganhou fora ao Chaves e ao Rio Ave, ganhou em casa ao Boa Vista e ao Desportivo das Aves. Se vencerem, os homens de Ivo Vieira garantem uma vantagem de 6 pontos em relação ao rival da cidade. Mas a tradição é favorável aos homens da casa. Em 16 jogos para a Liga Portuguesa, o Vitória venceu 10, empatou 4 e o Moreirense venceu os outros 2. Após 16 jornadas, Diego Sousa do Braga continua como melhor marcador da Liga NOS com 11 golos. O Leão Base Doce soma 10 golos e é seguido por Vinícius do Rio Ave e Brian Roches do Nacional, ambos com 8 golos marcados até agora. É já a seguir, Fábio Cardoso fala sobre o reencontro com o Benfica, a equipa que o revelou para o futebol. O estádio de São Miguel vai ter casa cheia para a recepção do Santa Clara ao Benfica. Na visita aos Açores, as Águias procuram o segundo triunfo na vigência do interino Bruno Lage, que ainda vai governar o emblema da Luz na visita à Ponta Delgada. A grande ausência dos encarnados para o encontro desta sexta-feira será o goleador Jonas. O Pistola já cumpriu o castigo de expulsão contra o Portimonense, mas uma lesão no joelho direito afasta-o da jornada 16. Sem Jonas,
irá Bruno Lage repetir o 4-4-2 apresentado frente ao Rio Ave? Não olhem para os jogadores, olhem sim para as dinâmicas. E aquilo que foi o passado foi isso, foi tentar procurar em determinadas alturas o João Félix a jogar na ala, mas por dentro entre linhas. Hoje o Krovinovic entrou para a ala, para tentar procurar o jogo interior e não termos ala daquele lado. Por isso, às vezes olhamos muito para aquilo que é a posição do jogador e não vemos aquilo que é a dinâmica e os espaços que eles ocupam. Por isso foi apenas isso. A meio da tabela, os açorianos têm no horizonte a terceira vitória caseira para o campeonato. Ainda com Fernando Andrade, o conjunto de João Henriques deu trabalho aos rivais Futebol Clube do Porto e Sporting no estádio de São Miguel, tendo marcado a Dragões e Leões nas jornadas 13 e 9, respectivamente. Haverá casa cheia para a recepção ao Benfica. 9.500 espectadores estão garantidos no estádio de São Miguel. Os restantes 500 ingressos serão colocados à venda no dia do jogo, que terá transmissão em direto e em exclusivo na Sport TV 1, na sexta-feira às 7 da tarde. Tem sido um dos destaques do campeonato. Na primeira época ao serviço do Santa Clara, o central Fábio Cardoso, de 24 anos, é o jogador com mais minutos na Liga pelos açorianos. Um sinal de uma adaptação fácil ao novo clube. Está a ser uma experiência muito positiva mesmo, as pessoas receberam bem, o grupo recebeu bem, formámos uma grande família e acho que estamos no bom caminho. Claro que queremos sempre mais, mas estamos a conseguir alcançar os objetivos a que nos propomos e os jogos têm corrido bem, é continuar. Formado no Benfica, Fábio Cardoso trabalhou na equipa principal, sob as ordens de Jorge Jesus e ao lado de alguns dos seus ídolos. Aprendi bastante, aprendíamos sempre, nós mesmo na equipa B fazíamos bastante treinos conjuntos com a equipa A e claro que é sempre bom trabalhar de perto com os jogadores que crescemos a admirar. Gostava muito, gosto ainda do Luizão por tudo o que transmite, não só pela forma de jogar, mas por tudo o que transmite. Na altura era uma das referências. O Jardel também, que conheci mais de perto porque chegou a fazer alguns jogos comigo. Mas todos, acho que todos. Na altura eu fui para o Benfica muito cedo, sempre vi mais distante do que quando estava na equipa B e poder ter a oportunidade de treinar com eles era um sonho tornado real. E sobra alguma mágoa por nunca ter jogado na equipa principal do Benfica? Claro que sim, na altura era o sonho de todos os jovens que estavam no centro de estágio, era conseguir atingir o patamar da equipa principal. Infelizmente nunca consegui, é uma mágoa que fica, mas também não me arrependo. Na altura tomei a decisão de sair para o Passos Ferreira e penso que foi a escolha certa porque eu precisava mesmo de experiência. E foi em época e meia no Passos que ganhou o estatuto de Primeira Liga. Na altura o treinador do Passos era o Paulo Fonseca, não conhecia, claro, mas nunca tinha trabalhado com ele, foi uma surpresa muito agradável. Gostei bastante do futebol dele, do futebol que a gente praticava, que a equipa praticava e para mim foi ótimo porque estreiei-me, na altura estreiei-me contra o Porto e a partir daí fiz os jogos todos, o que para mim foi ótimo, foi um sonho tornado a realidade. O passo seguinte foi o Vitória de Setúbal, antes da primeira experiência fora de Portugal. Viajou para a Escócia para jogar no Rangers, então treinado por Pedro Caixinha. Lá comecei por jogar nos primeiros meses, até ter partido o nariz, mas depois tive bastante tempo parado, talvez foi o tempo em que tive mais tempo sem competir em toda a minha curta carreira. Para mim, no final de contas, acabou por ser um ano bastante positivo, porque acabei por aprender muito. Vivenciei coisas que nunca tinha vivido no estrangeiro e também tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Alves, que é uma referência na minha posição, e aprendi bastante também. Nisso tenho tido um bocado de azar, que é para onde eu vou está sempre a chover. Os Açores é um bocado melhor que a Escócia porque chove muito, mas não faz metade do frio que faz lá. As exibições pelo Santa Clara já fizeram com que o nome de Fábio Cardoso fosse associado a dois grandes do futebol português, Benfica e Futebol Clube do Porto. É sempre bom sabermos vermos o nosso trabalho reconhecido e acho que é o que isso é mais uma motivação extra, é sinal que não só eu, porque se eu estivesse bem e a equipa estivesse mal, nem eu conseguia estar tão bem. Acho que é um sinal de valorização não só para mim, mas para toda a equipa, porque se nós estivermos bem, depois vamos nos destacar individualmente e acho que isso faz parte, mas é sempre bom o nosso trabalho ser reconhecido e fiquei feliz, como é óbvio. Premier League, Liga Espanhola e, claro, Seleção Nacional são alguns dos sonhos de Fábio Cardoso para o futuro. Para já é no Santa Clara, que vai dando umas vistas.
Depois de regressar às vitórias na Liga, o Marítimo desloca-se ao Bessa para tentar ultrapassar o Boa Vista de Jorge Simão. Petit, agora no comando técnico da equipa madeirense, conhece muito bem os cantos à casa, mas a história está do lado do Boa Vista, que leva vantagem nos duelos com o Marítimo. Em 64 jogos do campeonato, os axadrezados venceram 25, os insulares 21 e ainda houve 18 empates. Para além disso, no Bessa o Marítimo só conseguiu vencer em 7 ocasiões em jogos da Primeira Liga. A 17ª jornada da Liga NOS vai acabar em Vila do Conde. Rio Ave e Vitória Futebol Clube têm as honras de fechar a primeira volta do campeonato. A bola vai rolar a partir das 20 horas e os dois emblemas não atravessam os melhores dias. Daniel Ramos vai estrear-se em casa e tentar inverter uma série muito negativa. 3 derrotas seguidas, com o Rio Ave a não ganhar na Liga desde 27 de outubro. Já são 8 jornadas sem conhecer o sabor da vitória. Do outro lado, o cenário também não é animador. O Vitória tem 18 pontos, menos 1 que o Rio Ave, e também não vence a um número considerável de rondas, 5 ao todo, sendo que o empate no passado domingo com o Chaves pôs travão à pior série de derrotas da época. O Rio Ave Vitória de Setúbal é já um jogo com muita história e com uma grande curiosidade. Em todas as provas do futebol português, os dois emblemas já se encontraram em Vila do Conde em 28 ocasiões. Nunca os sadinos conseguiram ganhar em casa do Rio Ave. Há 7 jornadas agarrado à lanterna vermelha do campeonato, o Desportivo de Chaves de Tiago Fernandes procura a todo custo aproximar-se dos lugares de salvação. Os flavienses recebem o Tondela na jornada 17, de olhos postos na conquista dos 3 pontos, algo que lhes foge desde 21 de setembro do ano passado. A última vitória dos valentes transmontanos foi à 5ª jornada, na altura ainda sob a orientação técnica de Daniel Ramos. Aí o Chaves impôs-se sobre o Boa Vista por 2-1, no estádio do Bessa. No próximo domingo, frente ao Tondela, Tiago Fernandes vai em busca da primeira vitória na Liga NOS à frente dos flavienses. O Tondela de Pepa visita Chaves, moralizado pelo triunfo inédito frente ao Sporting. A recepção vitoriosa aos Leões permitiu ao conjunto beirão subir ao 13º lugar da tabela, guardando 6 pontos de vantagem para a zona perigosa. Os pupilos de Pepa vivem o melhor momento da época, somam 4 vitórias consecutivas, 3 das quais a contar para a Liga NOS. A ausência de Jaquité em Chaves é uma certeza. O jogador foi expulso no encontro contra o Sporting. Só a vitória interessa a Desportivo das Aves e Feirense. Separados por apenas 1 ponto, as duas equipas partem para esta ronda na zona de despromoção. O Desportivo das Aves perdeu nas últimas 3 jornadas. O Feirense não vence para o campeonato desde a 2ª ronda. Os dois emblemas já se defrontaram em 46 ocasiões, com a equipa da Vila das Aves em vantagem no confronto direto. São 22 vitórias contra 13 da formação de Santa Maria da Feira. Na Primeira Liga jogaram apenas 2 vezes, 2 jogos em que o Aves saiu vencedor. Um registro que a equipa de José Mota quer manter neste duelo na jornada 17. O primeiro jogo de domingo apoia o Nacional e o Belenenses, duas equipas tranquilas na tabela, nesta fase da época. Na Madeira, o campeão da 2ª Liga quer esquecer o desaire com o Futebol Clube do Porto e vai tentar voltar à boa sequência de resultados. É que nas últimas 8 jornadas, os insulares só perderam por 2 vezes e ambas na casa de 2 grandes do futebol nacional, em Alvalade e no Dragão. Pela frente, a equipa de Costinha vai encontrar um Belenenses de regresso aos bons velhos tempos. Jorge Silas colocou os azuis a lutar pelo 5º lugar, que pode dar acesso à Europa. Empatado com o Vitória de Guimarães com 25 pontos e a 3 do Moreirense, o Belenenses tem tido um registro recente muito positivo. Em 10 jornadas são 5 triunfos, 4 empates e só uma derrota. E fora de casa na Liga, só perdeu em Alvalade. Um belo jogo em perspectiva começa às 15 horas de domingo no Estádio da Madeira, com transmissão na Sport TV 1.
Na jornada 17, todos os jogos têm transmissão exclusiva nos canais Sport TV. A começar na quinta-feira com o Portimonense Sporting de Braga. Na sexta jogam Desportivo das Aves Feirense, Santa Clara Benfica e Guimarães Moreirense. No sábado, Sporting Futebol Clube do Porto e Boa Vista Marítimo. E no domingo, Nacional Belenenses, Desportivo das Chaves, Tondela e Rio Ave Vitória de Setúbal. O Magazine Liga Nós desta semana despede-se por aqui. Aproveita a jornada 17 da maior prova de clubes do futebol português. Regressamos para fazer a antevisão da 18ª ronda do campeonato com mais histórias para contar e muitos golos para mostrar.